Vamos lá então? Vamos falar de prioridade. Quais são as suas prioridades? Quais têm sido as suas metas? Se você parar agora para pensar, quais são as prioridades da sua vida? E aí, vale a pena a gente colocar aqui o seguinte, que existem momentos na nossa vida que a gente se foca tanto em algo, por exemplo, uma conquista profissional, que aí a gente esquece de todo o resto, tá? A gente precisa lembrar que toda prioridade que a gente estabelece, ela precisa estar ramificada e ela precisa estar sustentada pelos outros contextos da tua vida. Então, se você tem a tua família como prioridade, você tem que usar ramificações e embasamentos a partir do que? Da tua vida profissional, da tua vida intelectual, da tua própria saúde física e emocional. Por quê? Todas essas outras coisas também corroboram, elas vão compactuar, elas vão ajudar a você manter isso que é a prioridade da sua vida dentro de um progresso, dentro de um crescimento. Agora, falando de Jesus, vamos falar de Jesus? Para a gente aprender algumas coisas com Jesus? Marcos capítulo 1, versículo 34, o texto vai dizer assim, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhes disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Então isso aqui é uma fala de Jesus, tá? Agora, eu acho muito poderoso e muito interessante que Jesus, ele tem um propósito na vida dele, ele tem uma prioridade, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, tá? E ele está focado nesse objetivo. Tá? E às vezes a gente tem dificuldade de manter o foco dentro de um alvo, dentro de um objetivo, dentro de uma prioridade, pelo menos aí por três motivos, vai. Ou não é interessante para nós, a gente tem dificuldade de manter-se dentro de um propósito, dentro de um foco, quando isso não é interessante. Pode ser que a gente tenha algum transtorno psíquico, pode ser que a gente tenha algum transtorno e a gente precisa, de alguma maneira, passar por um profissional da área. Ou então, existe um terceiro caso, a gente tem dificuldade de manter foco e propósito dentro da nossa vida por falta de treino. Porque tudo em você precisa praticar, você precisa treinar. E aí, às vezes, o que acontece? Você quer viver aquilo, você quer ser melhor, você quer cuidar mais da tua casa, você quer ser um melhor profissional, mas você começa com aquele ânimo e daqui a pouco você para no meio do caminho. Sabe o que está faltando, talvez? Treino. Falta prática. Olha só os alertas que Jesus vai dar para a gente. Primeiro alerta. A gente leu no texto que Jesus, num determinado sábado, ele fez muitos milagres. Ele curou muitos enfermos, ele expulsou muitos demônios. Esse sábado na vida de Jesus, ele foi um sábado produtivo. E aí dá também um ar de muito êxito, assim, de muito sucesso. Agora, olha como Jesus, ele é um pouco diferente de mim. Não vou nem falar de nós, eu vou falar de mim. Jesus, ele tem um sábado que, do ponto de vista humano, é um sábado de sucesso. Ele consegue curar muitos enfermos. Ele consegue aproximar dele muitas pessoas. E logo após esse dia, a Bíblia vai dizer que ele levanta cedo. E ele vai fazer o quê? Orar. Jesus se levanta muito cedo e ele vai orar sozinho. Esse momento da espiritualidade de Jesus, a gente percebe que existem algumas características dentro desse ambiente de quem levanta cedo. A gente percebe que há uma necessidade de que depois desse sábado de sucesso, antes dele fazer qualquer coisa, antes dele tomar qualquer decisão, ele precisa ter um tempo com Deus.
A gente percebe também que esse momento da espiritualidade de Jesus não é sustentada pelos discípulos. Jesus não está se apoiando em pessoas para vivenciar esse momento. O texto da Bíblia vai dizer que ele vai sozinho. E eu preciso lembrar você que Jesus, apesar dele estar caminhando entre os homens e ele tem 100% homem, e ele ter nele 100% homem e 100% Deus, a gente não pode, de maneira nenhuma, pensar que a parte divina que há em Cristo anula a parte humana. Porque talvez você fale assim, era Jesus, né? Não. Jesus está se movendo aqui como ser humano. Então, ele vai para esse momento dessa espiritualidade dele e ele sai e ele vai orar sozinho. Ele não está se apoiando em pessoas. Ele não precisa de um suporte para ter esse tempo com Deus. E aqui vem um ensinamento. Por quê? Existe uma prioridade em Deus no que diz respeito a certa manutenção da vida espiritual dele. E que momento é esse? O livro de Marcos vai citar um outro momento a qual Jesus vai orar sozinho também. E nesse outro momento, mais uma vez, ele teve sucesso. A gente percebe que em determinados momentos Jesus está preocupado com esse sucesso, com esse resultado humano que o ministério dele está produzindo. Se a gente for olhar nesse viés, a gente pode dizer que um dos inimigos de Jesus era o sucesso. E isso fala muito para comigo e quem sabe com você também, porque a gente se move o tempo todo de maneira humana em busca de resultados, em busca de êxitos, em busca de sucesso. E eu vejo um Jesus a qual estabeleceu uma prioridade no estilo de vida dele, e essa prioridade não está pautada nesses resultados de ponto de vista humano. E Jesus consegue se mover com muita facilidade dentro disso. Você não vê um Jesus frustrado, você não vê um Jesus adoecido emocionalmente, você não vê um Jesus reclamando de circunstância. Por quê? Esse Jesus, ele tem uma prioridade e ele está se movendo dentro dessa prioridade. E qual é a prioridade dele? A prioridade de Jesus é agradar o coração de Deus. Sabe uma coisa que faz com que Jesus tenha uma certa saúde espiritual, emocional? É que Jesus, ele não cede à pressão, ele não deixa que as pessoas determinem o caminho dele. É muito importante você ter uma prioridade na tua vida e você se envolver com essa prioridade e você colocar essa prioridade ou as prioridades em níveis diferentes na tua vida e caminhar dentro disso. Sabe por quê? As pessoas na nossa trajetória, elas têm sempre um conselho para nos dar, mesmo quando a gente não pede. As pessoas sempre querem falar alguma coisa. Veja, por exemplo, no tempo de Jesus. Jesus, ele, em momento algum, ele cede à pressão daquela gente. Momento algum, Jesus não deixa que as pessoas determinem o caminho dele. Por quê? Quem tem prioridade, quem tem foco, quem tem objetivo, já sabe para onde está indo. E isso é muito poderoso. Às vezes a gente passa uma vida inteira e a gente não consegue construir nada. Sabe por quê? As nossas prioridades estão falhas, estão manchadas. As nossas prioridades não estão bem embasadas. Sabe, antes de você começar a se mover feito louco, feito uma louca, antes de você gastar energia, desperdiçar energia, você precisa parar. E você precisa interiorizar aquilo que você quer em Deus para você, para sua casa, para sua família. Você sabe que um dos inimigos da nossa prioridade é a distração. Jesus não se distrai com quem fica irado com ele. Jesus não tem tempo para ficar atormentado com quem quer tirar a paz dele. Jesus não tem tempo de sentir angústia por pessoas que entram no caminho dele, que afrontam ele, que se colocam como um empecilho. Jesus não tem tempo para gastar com esse tipo de emoção ou com esse tipo de pessoa. Por quê? Jesus tem suas prioridades e essas prioridades estão determinadas pelo céu.
Eu acho que essa palavra é muito poderosa, eu preciso repetir ela. Por quê? A gente está o tempo todo cedendo às pressões exteriores. A gente quer algo, mas por causa das pressões que vêm de fora para dentro, a gente abre mão de certas prioridades. A gente está o tempo todo parando para ouvir pessoas que querem determinar o nosso caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Você é o protagonista da tua história. Você é quem paga as tuas contas. Você é quem toma decisões. Você é quem sente fome. É você quem se deita na cama que você compra para dormir. As noites de sono são suas. As refeições são suas. As preocupações são suas. Então a gente precisa entender que a gente não pode ficar se martirizando, se destruindo, se diluindo, porque as pessoas querem, tá? Porque às vezes as pessoas te usam como objeto. De que maneira? Elas tinham um sonho para elas não conseguiram vivenciar ou produzir esse sonho, e aí o que elas fazem? Pegam você e ficam usando a sua vida como laboratório. Sabe aquela coisa de projetar? As pessoas projetam. Aquilo que elas queriam viver, elas começam, aí por causa da frustração, elas começam a projetar nas pessoas que estão em volta. Projetam nos filhos, projeta no cônjuge, projeta nos amigos. E aí você precisa tomar cuidado com isso, porque talvez as pessoas, nem sempre, e às vezes é de forma involuntária e inconsciente, às vezes as pessoas vêm com um discurso que elas querem ver o teu bem, que elas querem... Mas o que é bem? O que é bom? Bom é subjetivo, gente. O que é bom para mim não é bom para você. Hã? A minha filha, por exemplo, ela gosta de comer gema de ovo mole misturado com banana. Quem gosta disso aqui? Ela tem um paladar assim muito peculiar e aquilo para ela é bom. E ela se saboreia, e ela come aquilo de forma prazerosa. Mas a minha esposa, quando olha para aquilo, ela tem uma certa rejeição. Você está entendendo? E às vezes a pessoa vem e ela quer te conduzir dentro daquilo que ela acha que é bom, mas é bom para ela, não é bom para você. E aí, sabe o que me chama a atenção em Jesus? Porque Jesus não cede à pressão dos discípulos. Jesus não cede à pressão de quem foi curado, à pressão da multidão. Jesus não deixa que as pessoas determinem o caminho dele. E nesse momento ele está preocupado com o quê? Eu acabei de ter um grande sucesso, mas eu preciso saber o que Deus quer. Você não é obrigado, deixa eu te falar uma coisa aqui bem real. Você não é obrigado, você não é obrigada a querer viver, andar dentro da prioridade que Deus estabelece para você. Ninguém aqui é obrigado. Não. Ninguém é obrigado a andar dentro da palavra, andar dentro da lei, andar dentro daquilo que Deus estabeleceu. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma outra coisa. Se você decidir andar dentro das prioridades dos céus, olha, vou te falar uma coisa. Jesus, o Espírito Santo e o Pai, eles vão se encarregar de suprir todas as tuas necessidades. Não, andar dentro da prioridade divina não significa que a gente não vai ter necessidade. Andar dentro da prioridade divina significa que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Não, imagina, falar como a minha filha, mas você não é obrigada a fazer isso. Você não é obrigada a viver assim. Mas Jesus não importava o sucesso que estava rodeando ele. Não importava o que as pessoas estavam dizendo, o que as pessoas estavam pensando. Jesus ele vai definir prioridades junto do Pai. É junto de Deus que ele define as prioridades dele. É na presença do Senhor que ele faz planos. Eu acho isso fantástico. Sabe por quê? O único lugar que o José sonhou foi dentro da casa do pai, cara. Segundo o texto sagrado, o único lugar que o José teve sonhos foi ao lado do pai. Ele sonhou enquanto estava ao lado de seu pai Jacó. E esse é o lugar para você sonhar. Você não tem que sonhar quando você está triste.
Você não tem, quando você está triste, você tem que ter esperança. Você não tem que sonhar quando você está passando por abandono, esse tipo de coisa. Não. Você tem que projetar, fazer projetos. É quando você está na presença de Deus. Quando você entra na presença do Pai, assim, sem filtro, sem contaminação. É ali, é naquele lugar ali que você tem que parar para ouvir Deus. Você sabia que um dos maiores problemas na nossa vida que nos atrapalha de ouvir Deus são as nossas expectativas? De maneira que se você quer ouvir Deus, você precisa abrir mão de todas as suas expectativas. Você tem que entrar na presença de Deus sem expectativa nenhuma. Aí você vai ouvir Deus. Porque às vezes Deus está falando com você, mas você está tão cheio de expectativas, tão cheia de expectativas, que você está tentando, dentro da fala de Deus, separar apenas aquilo que se cabe dentro daquilo que você está esperando. Às vezes Deus fala 10 palavras, mas você só pega 2, porque apenas aquelas 2 se adequam àquilo que você está projetando, àquilo que você está sonhando. As nossas expectativas, elas são perigosíssimas. Jesus vai falar com Deus. Quando ele desce, olha a fala dos discípulos. Todos estão atrás de você. É como se dissessem assim, você está famoso, cara. Olha só o que você fez. E aí, sabe o que eu acho interessante? Porque naquele momento está todo mundo buscando Jesus. Mas Jesus só quer ser encontrado por uma pessoa. Jesus não tem demandas humanas a serem supridas. Jesus não está preocupado se o leproso que ele curou ontem, o paralítico que ele curou ontem, estava buscando ele para agradecer. Jesus só precisava, só sentia a necessidade de ser encontrado por uma pessoa. A gente, como ser humano, tem um buraco dentro de nós, tá? A gente tem um vazio existencial. De fato. O pecado fez isso com a gente. O pecado original faz isso conosco. Faz isso comigo, faz isso com você. E se a gente não colocar Deus no lugar que Deus tem que estar, a gente vai ficar com esses déficits a vida toda. Sempre na dependência. Sempre buscando algo para colocar nesse lugar. Jesus só queria, depois do sucesso, ser encontrado por uma pessoa. É tipo uma prestação de contas, sabe? É tipo determinar novos caminhos. E agora? Eu já tive resultados aqui. O que eu vou fazer? Olha que a fala de Jesus para os discípulos. Olha, vamos sair daqui do lugar que eu estou tendo sucesso. Já parou para pensar nisso? Nós vamos sair daqui do lugar que eu estou tendo sucesso e nós vamos para outras aldeias, para outros lugares. Por quê? Porque eu vim para pregar. Eu vim para falar. Eu não vim para que eu plante uma semente e eu fique olhando para essa semente e eu fique vivendo essa semente. Sabe o que é isso? Prioridade apesar do sucesso. E aí deixa eu ampliar essa fala. Mantenha as suas prioridades apesar dos fracassos. Mantenha as suas prioridades apesar das angústias. Mantenha as suas prioridades apesar dos terremotos. Mantenha as suas prioridades apesar das perseguições. Mantenha as suas prioridades apesar das lutas, das derrotas, apesar das conquistas, apesar dos dias bons, apesar dos dias ruins. Mantenha as suas prioridades. E quando você chegar num determinado objetivo que você se sentir completo, trace um novo objetivo em Deus. Nunca pare de se mover nele. Enquanto você viver, se mova nele. A gente vai caminhar nessa terra e a gente vai sentir falta de um monte de coisa. E a gente vai perder um monte de vezes. E a gente vai chorar para arrebentar um monte de vezes. Mas quem está olhando para Deus tem coragem de dizer como Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão adiante de mim, assim eu prossigo para o alvo. Paulo tem um alvo, e esse alvo está acima do que ficou lá atrás, está acima do que está no presente dele, está acima do que está por vir. O alvo do Paulo está totalmente fora dessa coisa circunstancial. Persevere, não desista. Se Deus falou algo para você, vá até o fim, porque até mesmo se você morrer,
Ele é capaz de te trazer de volta, só para que a palavra dele se cumpra na tua vida. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse dia. Obrigado por esses filhos e filhas que nos acompanham, Senhor. Que a tua palavra permaneça viva e eficaz em nós. Quero abençoar cada lar, a cada família. E que nós possamos, ó Deus, ter entendimento. Nós possamos, ó Senhor, organizar a nossa vida. Estabelecer bem as nossas prioridades, Senhor. Entender, ó Pai, que a prioridade, a nossa prioridade, tem que envolver, ó Deus, a nossa família. A nossa prioridade tem que envolver o reino, como já ensinou Jesus a nós. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom, eu espero que essa palavra tenha falado com você. E se falou, você já sabe, né? Compartilha ela aí com um monte de gente. Compartilha aí com as pessoas à sua volta. Pai do Senhor, meu amigo Josué, Deus abençoe. Prazer ter você aqui. Compartilha aí com todo mundo. E amanhã é quarta-feira. Eu tô aqui de novo com você. E nós vamos falar mais um pouquinho da vida de Jesus. E eu espero continuar sendo um canal de bênção na tua vida. Sabe por quê? Vocês são um canal de bênção para a minha vida. Grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, Comunidade Rocha de Refúgio. Spotify, Rocha de Refúgio. E pega essas ministrações aí, que você possa abençoar todos os seus familiares e amigos. Grande beijo no coração, não esquece de compartilhar, hein? E até amanhã.